Hoje nosso assunto é a intervenção federal no Rio de Janeiro. A decisão do governo Temer foi aplaudida por uns e criticada por outros. Há analistas que veem um esforço do Planalto de melhorar a imagem do presidente e tirar o foco da fracassada reforma da Previdência. Mas, afinal, qual o impacto dessa intervenção para as comunidades e favelas do Rio? Para a cidadania das pessoas que vivem nessas regiões onde o Estado pretende reprimir a violência do tráfico? O que pensam os moradores para além do que é publicado na mídia? Conversa conosco o professor Mário Pires Simão, do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Mário é colaborador de uma ONG que é o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, que existe desde 2001 e está focado na cidade com uma perspectiva sobre como funcionam as favelas. Mário, muito obrigada por vir ao Mundo Político participar conosco. Eu que agradeço. Como é que as comunidades, vamos começar por esse sentimento, como é que as comunidades estão reagindo? Bom, é difícil a gente falar do sentimento de comunidade pensando que nós estamos falando de diferentes territórios, né? Então, você pegar que, só se você pensar que você tem mais de 700 favelas na cidade do Rio de Janeiro, só pensando na cidade do Rio de Janeiro, e elas têm históricos, né, composições muito distintas. Agora, no geral, é sempre alarmante, sempre preocupante para os moradores, né, digamos assim, do ponto de vista oficial, o Estado entender que a estratégia de enfrentamento da violência passa por uma intervenção militar, sobretudo voltada para esses territórios. Só para ficar mais claro, quando você diz que existe uma diversidade grande entre as comunidades, né, e isso tem que ser considerado, apesar desse sentimento comum, que diversidade é essa? Só para clarear, para a gente avançar no assunto. Nós temos, por exemplo, nós temos favelas localizadas na Zona Sul. Nós temos favelas localizadas em outras partes da cidade. Nós temos favelas que têm uma composição demográfica, né, que formada por determinados grupos. Tem favelas muito populosas, como é o caso da Maré, que tem 140 mil habitantes, mas temos favelas menores. Nós temos, digamos assim, organizações sociais dentro desses territórios. Em algumas isso é muito presente, como é o caso do Alemão, da Rocinha, da própria Maré. Em outras que são favelas menores, talvez a sociabilidade, não a sociabilidade, mas as formas de organização da própria comunidade são, digamos assim, mais tímidas. Então, esse contexto, né, e o próprio morador também, né, porque existe uma diversidade de moradores hoje residindo nesses territórios populares. Então, no geral, a comunidade então você tem variações culturais. Fica alerta, preocupada com esse tipo de intervenção. Isso dá para dizer porque a experiência desses moradores é que intervenções dessa natureza ampliam a violência, né? Incitam muito mais a guerra do que efetivamente controlar a violência, né? E, sobretudo, os penaliza, porque esse tipo de intervenção parte muito de um pressuposto, né, de que o problema, a violência, se concentra nesses territórios. Eles são territórios ameaçadores e, portanto, os seus moradores também são ameaçadores, também não deveriam pertencer à cidade. Quer dizer, olha para a favela como se todas as pessoas que vivessem ali tivessem as mesmas... Como se a favela não fizesse parte da dinâmica urbana da cidade, como ela não fosse uma expressão do urbano. Portanto, os seus moradores não teriam direito de estar ali, né? E aí, do ponto de vista do exercício da cidadania, é você pensar, por exemplo, que... em nome de uma sensação de segurança, sobretudo das elites e das classes médias, você precisa construir uma intervenção, né, que coloque em risco, né, a própria segurança dos moradores da favela. Na sua resposta, você falou que pela experiência que as pessoas adquiriram, elas têm esse temor. A experiência, você se refere a que experiência? Porque, assim, intervenção, ocorreram outras. Sim. Não é? Só que elas não tinham, elas não eram chamadas de
de uma intervenção federal com né, um caráter de atuação militar ali por decisão do governo federal. São essas intervenções? O que é que cria essa experiência e essa percepção nessas comunidades? A própria política, né? A própria política, ela vence, historicamente, se a gente pegar a ECO 92, se a gente pegar depois, agora mais recentemente, a intervenção por conta da Copa, por conta das Olimpíadas, e a própria regulamentação da garantia da lei da ordem, da GLO, elas, digamos assim, reforçam a tese de que esses territórios são territórios perigosos. Né? Então isso isso justificaria, por exemplo, apontar tanques, ordenar um destacamento enorme de policiais ou de soldados do exército para conter, para fichar, para, digamos assim, efetivamente estar ali controlando o ir e vir das pessoas. Né? Então esse histórico, né, talvez ele está na memória do morador, mas não só pelas intervenções pontuais. Ele está também, que acho que a sua pergunta caminha para isso, ele está também na ideia de que a principal estratégia do aparato repressivo do Estado em relação aos territórios populares sempre foi a estratégia de enfrentamento bélico. A polícia, ela sistematicamente, as polícias, de um modo geral, sistematicamente elas atuaram nesses territórios a partir da lógica do enfrentamento. Né? Então, do uso ostensivo da arma, que gera cada vez mais mortes. Então, isso é o que está na memória das pessoas. Isso é o que é forte na memória das pessoas. Então, elas se sentem, evidentemente, preocupadas, ameaçadas, sobretudo porque os contornos jurídicos dessa intervenção militar não estão claros nem para o governo, nem muito menos para a sociedade. Isso está sendo perguntado desde que começou. Exatamente. Não se sabe até onde pode ir, como é que é. Cada hora dizem uma coisa, um ministro diz uma coisa, outro ministro diz outra, pois e se desmentem e tal. Mas, só para entender bem, o governo faz um discurso de que há uma situação de violência tamanha, não é, e descontrole, que é necessária a intervenção, que ela é assim uma situação que chegou a ser uma situação limite. Não é? Como os moradores percebem isso? Como eles, de fato, estão se sentindo, né? Os trabalhadores que vivem ali, que é a grande maioria dos moradores, como é que eles percebem a realidade deles? Vocês conseguem identificar isso? Eles acham realmente que eles estão nesse nível? Então, se acham, eles não teriam também uma expectativa de que a minha vida vai melhorar com a intervenção? Mas quais moradores? Você está perguntando. Porque, por exemplo, o morador da periferia, o morador da favela, ele já convive com a questão da violência há um bom tempo. Não, entendeu? Eu estou falando do morador das comunidades, especificamente das comunidades que estão sofrendo o controle direto do aparato militar, né, que são as favelas, no caso vamos falar então da Vila Kennedy, especificamente, onde você me dizia há pouco que tem 1.400 homens. Hoje o jornal anunciou 1.400 homens das Forças Armadas atuando nessa região, Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, que é uma região da Zona Oeste, né, uma região que foi fruto da intervenção urbanística na época da ditadura militar, que removeu famílias de favelas da Zona Sul para essa região. Né? Era uma área, era uma das políticas habitacionais típicas do período da militar, que era as remoções. Nós não temos ainda no Observatório levantamento sobre como os moradores avaliam, né? No geral, um levantamento específico. No geral, as pesquisas de opinião apontam uma aprovação da intervenção, né? Mas nós não temos um refinamento do dado. Agora, acho que é importante a gente pensar o seguinte, a mídia cumpre um papel fundamental na hora que ela visibiliza determinados fatos e no foco que é dado a essa situação. Então, ela certamente vai ajudando, digamos assim, na forma como ela visibiliza esses fatos,
e isso alcança via televisão a qualquer tipo, morador. Tirar foto de morador, coisas não, do tipo? As reportagens que são feitas sobre esse, digamos assim, esse aparente caos, né? Essa aparente onda de criminalidade que a mídia vem recorrentemente falando, né? Ela chega a todos os moradores. E os moradores incorporam isso como um discurso seu também, né? Então, o que eu poderia te dizer é assim, para muitos moradores de periferia, é preciso haver um controle sobre isso, certamente, entendeu? Agora, em que medida esse controle vai se dar? Né? As ameaças de uma ação, digamos assim, desproporcional do uso da força, né? Colocam cada vez mais em risco essas famílias, esses moradores que estão nesses territórios onde há essa representação hegemônica. As corporações policiais, o Exército, reproduz esta representação hegemônica da favela. Então não compreende que esses moradores também têm direito à segurança. E isso, de um modo geral, coloca os moradores numa situação assim de inquietação, sem saber exatamente... Você diria que eles misturam uma dose de há um conflito. Alívio e medo Sim, dessa sim. situação da intervenção? Há um conflito, do meu ponto de vista, né? Há um conflito que também tem a ver com a realidade específica vivida em cada território. Claro, Você pegar, por exemplo, aqui, uma favela... A gente faz isso para fazer uma leitura, inevitavelmente a gente generaliza, mas sempre lembrando que os territórios são diferentes, né? São comunidades que têm variações, inclusive culturais, significativas, né? E podem, por isso, ter comportamentos diferenciados. E também o lugar que ocupa cada família, né? Por exemplo, você tem famílias por exemplo, os comerciantes que moram nas favelas, eles têm uma preocupação muito, muito grande com a questão do controle da criminalidade, né? Agora, o morador da favela, no geral, o grau da violência presente ali, né? O tipo de violência presente na favela não é o mesmo, muitas vezes, que acontece na cidade dita formal. Então essa coisa da criminalidade ou dessa sensação de insegurança, ela não é a percepção que o morador da favela tem e a percepção que o morador do Leblon tem não é o mesmo. Entendeu? O que acontece em cada uma dessas percepções e o que difere, né? Sim, porque a vivência da violência é muito distinta, né? Por exemplo, a mídia adora divulgar, os jornais adoram falar assim, os moradores de Copacabana ou de Ipanema ficaram assustados com a troca de tiros entre policial e bandidos no Morro do Pavãozinho e no Cantagalo. Aí eu te pergunto, só os moradores do Copacabana e Leblon, né? De Ipanema, né? Os moradores do Pavãozinho não ficaram assustados, né? A mídia divulga, os moradores de Copacabana não dormiram com a troca de tiros. Parece que os outros, então, do Pavãozinho são surdos. Então, certamente, a vivência, o cotidiano da violência atinge essas pessoas de modo muito diferenciado, né? Então, como o Estado, historicamente, se eximiu de uma responsabilidade que era dele, porque a prerrogativa do controle dos territórios é do Estado. E o Estado, historicamente, foi o quê? Se eximindo dessa responsabilidade, e aí os grupos civis armados passaram cada vez mais a exercer o controle sobre esses territórios e adotar o território como uma estratégia de reprodução das suas práticas. E os moradores, então, foram desenvolvendo, digamos assim, uma experiência de convivência com isso. Então, a sensação... digamos assim, a possibilidade de um menino de ver a arma, de ver a droga, de ver uma cena de violência na favela é diferente, tem de uma complexidade do garoto de classe média de Ipanema que circula na cidade e que se sente ameaçado por algum furto. Pequenos furtos, por exemplo, assalto à mão armada, esse tipo de coisa não acontece dentro da favela, mas em compensação a exposição que esse garoto da favela tem em relação à arma, à droga, em relação à morte, né, a letalidade é muito grande. Então a sensação de violência, ela será distinta. E o medo, consequentemente, também será diferente. Por exemplo, talvez a classe média se sinta muito segura com a presença do Exército. Mas é bem provável que os moradores... Provavelmente não vai estar no asfalto, né? O tanque do Exército. Exatamente. Né? Agora, houve muita polêmica em torno de algumas ações, né?
aquela história de tirar foto. Sim. Não é? Teve circulando a revista, né? Uma denúncia de um morador da Vila Kennedy que foi insistentemente abordado. Ele, em 20 minutos, ele descreve que ele foi abordado 3 vezes, ele é universitário, enfim, essas coisas têm rolado tanto na mídia quanto nas redes sociais, muito, a gente tem visto. Como é que vocês estão enxergando o comportamento do Exército? Porque nós já tivemos momentos, digamos, um pouco difíceis no passado com a presença do Exército nas favelas, né? E teve essa história de ficar vasculhando as mochilas as dos mochilas alunos, das crianças, inclusive fotos que marcaram aí a semana passada, foi. né? Como é que é a percepção do comportamento do Exército, se ele está mais cauteloso e, enfim? Há um desafio hoje, quando eu falei que os contornos, digamos assim, legais dessa intervenção, eles não estão devidamente explicitados, eu acho que para o Exército, por exemplo, o discurso vem sendo de uma tentativa de um salvo-conduto para a sua atuação. Ou seja, o ministro da Justiça já falou que a letalidade é inevitável, né? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro ontem falou que entrar na comunidade sem uma ação do uso da força é impossível, né? O comando dos militares já disse da necessidade, já disse dessa necessidade de uma flexibilização das regras de engajamento, ou seja, daquilo que, digamos assim, de um protocolo da atuação das forças do Exército no território urbano, né? Porque as regras de engajamento, elas mudam de acordo com o território, né? No Haiti, o Exército atuou de um modo, ele estava lá em missão de paz, numa zona conflagrada, com uma série de grupos paramilitares e tal, então o uso da força e da possibilidade da letalidade era, digamos assim, era compreendido, né, como uma estratégia possível, já que o contexto é um contexto de guerra. Agora, o uso da força dentro da cidade, dentro de um ambiente urbano que provoca a letalidade, já é questionável. Mas essas regras não estão claras. Elas não estão claras para ninguém. Então, assim, aí a gente vai se deparando, muitas vezes, com uma lógica hierarquizada da informação, que é o comando militar disse que tem que fazer revista, então os caras parando um monte de gente nas ruas em Vila Kennedy, e não só revistando, mas fichando as pessoas. Isso nos remete a um tempo que você mesmo disse agora, né, de que coloca, né, é uma ruptura democrática absurda, porque nos remete ao período da ditadura militar, né? A história da revista dos meninos, né? Se a gente achar que a segurança pública na cidade e no estado vai depender da gente revistar meninos que no seu ir e vir para a escola, nós estamos completamente perdidos, porque a gente sabe perfeitamente que a gente precisa descobrir como é que essas armas entram na favela, a gente precisa pensar numa política de drogas, a gente precisa refundar o Estado no que diz respeito às suas polícias, né? Repactuar, redesenhar, né, as polícias no Brasil. Os analistas estão preocupados que uma ação como essa, não só a ação em si, mas a perspectiva, inclusive sinalizada pelo próprio presidente Temer, de que ela pode ser ampliada para outros estados e outras regiões onde é percebida essa violência, né, permanente e tal. Isso pode, do ponto de vista, pode ser uma ameaça democrática? Pode representar um passo nesse sentido? Tem esse tipo de análise? Existe esse tipo de análise. Eu acho que ela é um pouco... Pois é, eu acho que existe essa preocupação. Agora, eu acho que ela é muito extremista, né? Eu não acredito que o projeto, porque certamente essa intervenção federal, militar, ela é uma intervenção que responde a um projeto político dentro do contexto que a gente vive hoje, né, de um governo impopular, de um governo que retrocede do ponto de vista das garantias sociais, das garantias trabalhistas, e de um governo que é questionável do ponto de vista da sua permanência naquele cargo.
certamente, então, e nós estamos num ano eleitoral. Então, eu não tenho dúvida de que há um projeto claro, né, de uma tentativa de retomar uma popularidade utilizando de um expediente que nós já vivemos. Mas um expediente que pode parecer uma alternativa num governo que não está conseguindo retomar o crescimento, ou seja, não está conseguindo atender a expectativa do progresso, então ele vai buscar a alternativa da ordem. Ou seja, ele está, de certo modo, se colocando, né, digamos assim, no cenário político brasileiro como, digamos assim, como um redentor, como uma possibilidade de nos salvar de um contexto aparente de caos, né? E apresentando para a sociedade brasileira talvez a ideia de que, já que um justiceiro, né, uma pessoa muito ligada ao mundo, digamos assim, um aventureiro que defende muito o uso da força, o uso da arma, não nos dá segurança, mas nós podemos oferecer uma segurança com um governo que é, ao mesmo tempo, democrático, que, digamos assim, responde a alguns princípios democráticos, mas tem o apoio do aparato das forças militares, das forças armadas, ou seja, você tem um respaldo dos generais para dar, digamos assim, uma legalidade, mas ao mesmo tempo uma autoridade para cacifar esse governo. E uma mídia também que tem sido bastante... E sensibilizar. Em 64, vamos lembrar que a classe média apoiou, foi fundamental para que a ação militar acontecesse. Hoje, esse discurso da sensação de segurança, de certo modo, respalda o governo e pode ter um impacto político. Seria muito significativo, né, para a transparência das ações, você ter uma pesquisa que ouça as populações atingidas diretamente, né? O que elas pensam sobre isso. Pois, mas olha, é interessante, porque na verdade, assim, isso é um erro estratégico que o governo cometeu. E tentem responder aquilo que nós estamos perguntando aqui. Elas estão com a cidadania delas mais ameaçada? Pois é, né? Mas um dos erros estratégicos que denota que essa ação tem muito menos um caráter técnico e muito mais um caráter político, né, é o fato de que o governo dialogou pouco com forças fundamentais, com o Ministério Público, com os magistrados, com determinadas organizações da sociedade civil, né? Agora, o que se multiplica não só no legislativo, né, no judiciário e nas organizações da sociedade civil hoje, são estratégias de monitoramento dessa intervenção. Existem, por exemplo, inclusive grupos se formando exatamente para identificar e com agentes que têm uma autoridade, que têm uma legitimidade. Por exemplo, no Rio existem grupos, existem processos hoje sendo gestados que envolvem, por exemplo, lideranças de vários territórios de favelas, Cidade de Deus, Maré, Alemão, Rocinha, Jacarezinho e muitas outras, exatamente para que eles possam monitorar essa ação militar. Agora, para a gente poder ter parâmetros. Né? Para além disso, quem observa, quem se preocupa, quem está de olho, como essas lideranças e tal, existem outras soluções, outras sinalizações para além da repressão, não é, que poderiam ser realmente, né, essa discussão também está na pauta da mídia e tal, mas que poderiam ser efetivamente eficazes, né? Já que existe uma grande desconfiança de que a repressão não vai dar solução realmente para as comunidades. Eu acredito que, assim, um decreto que começa dizendo que o objetivo é pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro, por si só já demonstra a que ele veio. Porque ordem pública não pode ser sinônimo de segurança pública. E aí acho que o centro do debate hoje é o que é segurança pública. Porque o objetivo da segurança pública é a defesa da vida. Agora, como é que a gente defende e garante a vida? A gente não defende e garante a vida só com repressão, só atuando quando a vida já está em risco. A gente defende e garante a vida quando a gente atua para promover efetivamente essa vida. Então, o que eu diria assim, é que nós temos um desafio
muito grande no campo da segurança, mas o campo da segurança pública ele é muito complexo para ficar na mão só das polícias e das Forças Armadas. Ele é um desafio da sociedade. Se a gente não repactuar, né, Estado, sociedade civil, a iniciativa privada, para que a gente possa construir uma rota, um caminho possível, né, que seria de uma justiça social, de uma justiça racial, né, de um reconhecimento dos territórios de seus moradores na cidade, né, de você, de fato, construir políticas de investimentos sociais que diminuam a desigualdade, porque o nosso problema central, do nosso ponto de vista do Observatório de Favelas, não é a questão da corrupção, não é a questão da violência em si, mas é que essas são consequências de um grau de desigualdade social muito grande. Então, como é que você interfere aí? Agora, lógico, é preciso pensar em políticas no campo da segurança. É onde o nosso, talvez, o maior problema dessa nação seja mais agudo, sim, que são exatamente por exemplo, precisamos essas comunidades. Precisamos discutir o racismo institucional, porque o que a polícia tem feito historicamente e o que as Forças Armadas já estão fazendo é, por que eles não estão revistando os garotos das escolas privadas da Zona Sul e estão revistando os garotos pretos, pobres das escolas municipais? É lógico que está implícito ali um racismo institucional, né? Professor Mário, que ótima conversa, que pena que a gente não tem mais tempo para se estender aqui. Muito obrigada pela presença, vamos torcer pelo melhor e que o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro continue o seu trabalho, que eu imagino, extremamente importante. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns aí pela iniciativa de vocês, pelo programa. É bom a gente poder dialogar e digamos assim, isso pode inspirar outras pessoas a essa luta, né, por uma sociedade brasileira mais justa, mais democrática, né? Eu sou muito crente nisso. Eu também quero ser. Eu conversei então com o professor Mário Pires Simão, do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ele é colaborador de uma ONG que é o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, que foi criado em 2001, institucionalizado em 2003, e tem esse trabalho de realmente se debruçar sobre essas comunidades, em diversos aspectos, para tentar entender, né, a complexidade social e as suas demandas. Nosso assunto aqui é o impacto da intervenção militar sobre essas comunidades que são diretamente atingidas por essa ação do governo federal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.